O presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin. Momento delicado da Ponte na competição e o presidente vem aqui para essa entrevista ao vivo para receber as nossas perguntas. Marquinhos, um abraço para você, boa tarde, prazer tê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço, Batista, um abraço ao pessoal que está no estúdio, é um prazer falar com você. Quando necessário, você me conhece e sabe que eu estou sempre à disposição. Quando o momento não é bom, é o presidente que tem que falar. Então, estou à disposição de vocês. A Ponte já se manifestou através de nota, né, sobre a questão dos salários. E até eu próprio dei a explicação lendo a nota aqui no programa. Mas, como você está conosco ao vivo, porque a todo momento vem aqui uma mensagem: os salários estão atrasados, os salários estão atrasados. Caiu de rendimento porque os salários estão atrasados. Então, melhor do que ninguém, do presidente do clube falar a respeito disso, Marquinhos. Batista, quando está atrasado, eu sou o primeiro a vir e falar. Até porque também tenho certeza que atraso de salário não traz derrota. Atrapalha, é lógico, qualquer ser humano, porque depende do seu soldo para subsistência, mas eu nunca vi time perder jogo por causa de salário atrasado. Quando falaram de salário da Ponte Preta, é oportunista, pessoal que de uma situação hoje, oposição, que quase nem existe e que aproveita dos momentos de fraqueza da Ponte para poder dar uma picada. A Ponte Preta esse ano, Batista, durante 4 primeiros meses do ano, nós chegamos a pagar com 10 a 15 dias de antecedência. Você mesmo noticiou isso, tá? Os jogadores têm um combinado de se pagar após dia 17. Nós pagamos no final do mês passado. Então, hoje nós não pagamos ainda, mas é após o dia 17. Então, a Ponte Preta tem trazido e vai terminar o ano com o seu salário, com os seus compromissos, todos em dias, tá? A Ponte Preta pagou bicho em todos os jogos que a Ponte venceu, desde o Paulista até o presente momento. A Ponte Preta não tem um bicho sequer em aberto. O máximo que um bicho ficou em aberto aqui foi uma semana. Geralmente a Ponte Preta paga o bicho, às vezes até no dia seguinte da partida. Então, a má performance agora nesse retorno não tem a ver com salário, não tem a ver com premiação. Isso é pura especulação de quem realmente não ama o clube. Valdemir Gomes, e aí, Tigrão, a sua pergunta ao Marco Eberlin, que está ao vivo conosco aqui na Bandeirantes. Um abraço para o Marquinho, eu acho muito importante, e eu sugeri isso. E não é porque eu sugeri, né? Quem comanda isso é ele mesmo e a assessoria de imprensa da Ponte, mas eu sugeri, depois da preocupante, vexatória derrota contra o Ituano, numa sequência também muito negativa anterior, que seria importante ouvir o presidente para que ele passe uma palavra de alento, se é que é possível nesse momento, e eu acho que é possível, de confiança, e que passe qual a estratégia, qual é o planejamento que a Ponte tem para ganhar de 12 jogos, ganhar 5. Ela que, até agora, no segundo turno, em 7 jogos, ainda infelizmente não conseguiu nenhuma vitória. Fiz essa sugestão tanto na sexta-feira no nosso comentário pós-jogo, como hoje também na nossa programação da hora do almoço de rádio e de televisão. Felizmente, eu acho que isso é legal e eu começo por aí, exatamente pela preocupação muito grande que a gente sente na torcida, Marquinhos, porque a coisa desandou de vez no segundo turno e a Ponte colou no G4, ela que tinha tudo para fazer um segundo turno tranquilo, em termos de permanência, e até pensar em algo a mais pela pontuação que teve no primeiro turno. Qual é a sua estratégia, apesar de desfalques importantes, apesar de não ter reposições à altura, por exemplo, o Gé, foi uma fatalidade a contusão, o cara que resolve jogo. Qual é a estratégia? Que palavra de alento, de esperança e até uma palavra tranquilizadora, se é que é possível, nesse momento, você poderia passar para o torcedor pontepretano que está com a cabeça muito quente e está perdendo o sono? Valdemir, prazer enorme falar contigo. É lógico que você cobrou, você alertou para a minha vinda. Eu não sabia, mas você está sempre antenado e sempre preocupado com os clubes de Campinas.
Na verdade, após a derrota, eu já queria falar no vestiário. O Nelson falou, não, o comandante sou eu, nem comigo você vai, pode ficar tranquilo que eu assumo as responsabilidades. E aí eu disse ao Paulinho que na segunda-feira, para entrar em contato com as principais emissoras de rádios, que eu iria falar para dar satisfação, porque o torcedor merece satisfação quando a derrota ocorre da maneira que ocorreu, né? Duas situações. Sem me alongar, a Ponte Preta está sendo reconstruída e muito bem reconstruída. Às vezes a equipe não consegue uma constância nesses últimos anos, nessa minha volta aqui, né? A Ponte Preta, na mão do Nelson, começou a se tornar forte, né? A ser, principalmente no primeiro turno, a não perder dentro de casa, vencer todas as partidas com o Nelsinho efetuadas dentro de casa, mesmo com o Brigatti, também nós vencemos um jogo que foi contra o Amazonas. E quando ocorre isso, o adversário já vem com certo respeito para enfrentar a camisa da Ponte Preta, né, dentro dos nossos domínios. E aí, com campanha boa, a luz amarela acendeu para os adversários. Ó, lá nós vamos ter que respeitar. Então eles começaram a vir para dificultar. Eu vou começar lá no jogo contra o Goiás. Foi um jogo de extrema dificuldade, onde o Goiás dava agulhada e voltava todo mundo para trás ali no meio campo para dificultar para a gente, e eles saíram na frente. Ali eu entendo que a minha equipe, o meu time, tá, brigou, guerreou e foi buscar o empate num jogo dificílimo, né? Contra o Santos na Vila Belmiro, que todo mundo sabe qual é a dificuldade, nós também tivemos essa condição de buscar emparelhar o jogo, mesmo com um a menos, brigar, guerrear, e buscamos o empate. Mais um pouquinho, talvez até teríamos a vitória. 3 adversários que nós contávamos com vitória. E nós tivemos 3 derrotas. Primeiro, vieram aqui nos respeitando muito. Segundo, a nossa equipe, eu digo, não é o técnico, não é minha comissão técnica. Talvez os jogadores com relaxamento achando que dá, tomam o gol, e no meu entendimento, pelo que eu vi, principalmente nesse jogo de sexta-feira, tá? Já vinha de uma paulada contra o Chapecoense, vinham certos de vir buscar recuperação, foi tomado um gol, achou o empate, né? E no descuido tomou o segundo. Aí houve uma desorganização tática da equipe, tá? Que dentro de campo, quem jogou um pouco de bola sabe, né? De ver, aí foge da mão do treinador. Jogador querendo fazer o que não é para fazer, jogador de posição, por exemplo, do sistema defensivo, que quer abandonar para tentar buscar o empate, adiantando quando não é para adiantar, atrasando quando não é para atrasar. E aí foi o desastre que aconteceu contra a equipe de Ituano, que está sendo feito. Ontem, já na representação, teve uma conversa comigo, há muito tempo eu não falava com o grupo de jogadores. Todo mundo pensava que vinha o Marco Eberlin, general do Exército, para arrebentar com todo mundo. Pelo contrário, eu fui mostrar para esse elenco que não é inadmissível a mesma equipe que enfrentou os adversários no primeiro turno e que fez o jogo contra o Goiás e contra o Santos fazer um jogo tão dispersivo como foi quando tomou o segundo gol, né? Um time que falou, agora acabou o mundo, nós vamos resolver de qualquer jeito, e não é assim, tá? Tem uma obediência tática que tem que existir, tem que ter equilíbrio nos momentos de dificuldade. A Ponte teve no primeiro turno, já visto que nós vencemos jogos que nós saímos atrás. Se não me engano, a primeira vitória do Nelsinho, nós saímos atrás do CRB. No segundo jogo, se não me engano, também. Um outro jogo aí, o vários jogadores, a Ponte saía atrás e ia buscar a virada no placar. Então isso mostra foco, equilíbrio e obediência tática. Quando não ocorre, vai perder. E perdeu de forma vexatória, como foi na sexta-feira. Isso nós não podemos admitir, tá? Gostei muito da reunião de ontem com o Nelson e a minha também, que foi junto, né? Gostei demais do plano tático e da maneira que os jogadores treinaram ontem, como se fosse véspera de decisão, tá? Vou prometer que nós vamos ganhar o CRB, grande dificuldade lá. Mas tenho certeza que a torcida vai assistir uma outra equipe, um outro foco, uma outra voluntariedade que eles perderam e não poderiam ter perdido, tá? Reforços, já pegando a sua emenda aí, Valdemir, porque você falou também de que é carente, às vezes, em algumas posições. A Ponte Preta procurou, sim, não deixou de contratar. A Ponte Preta não tem dinheiro, está quebrada, é lógico, a gente queria fazer dentro das nossas condições. Mas todos os jogadores que estiveram à disposição da Ponte Preta
O nosso técnico e nós também entendíamos que não ia trazer uma situação extremamente vantajosa para o clube. Não é vantajosa financeiramente, não. Nós estamos falando futebolisticamente, tecnicamente. Vou te dar um parâmetro, Valdemir. Foram feitas 142 contratações na janela de transferências. Agora, nessa janela agora do meio do ano. Quase 80% dessas contratações não são titulares nas suas equipes. Tá? Não escondi de ninguém. Perdi 2 jogadores, um para o Novo Horizontino, que é titular do Novo Horizontino, e um para o Mirassol, não sei se é titular. Porque quando fui buscar os 2, que é o Dudu volante e o Rodrigo Andrade, um segundo volante, um jogador que marca, mas que também joga, o Vitória queria que eu cedesse o Gé para o Vitória. Eu, pela segunda vez, eu segurei o Gé na ponte. Tá? O Santos veio com uma proposta altamente boa financeira e eu não vendi. E segurei de novo agora. Para eu ter esses 2 jogadores, eles só me cediam se eu cedesse o Gé. E eu não faria isso. Né? Nós precisamos de zagueiro. Vejam aí as contratações. Se não me engano, quem contratou um bom zagueiro foi o América, contratou o Lucão, que é titular hoje. Mas veja aí a situação. Nós precisamos de um centroavante, já machucou. Quem é que contratou um centroavante de área, matador, pronto para jogar e que cairia nos gostos da torcida também? O Mirassol contratou o Léo Gamalho. Mas o Léo Gamalho teve na ponte, a torcida torce o nariz para o Léo Gamalho, e Léo Gamalho tem ação trabalhista grande contra a Associação Atlética Ponte Preta, da época que eu não estava aqui, e com certeza, se fosse para trazê-lo agora, nós não procuramos. Ele ia querer receber o passado para poder fazer um contrato. Né? Então tinha esse problema também. Então pouquíssimas opções tiveram no mercado. Nós precisávamos de um lateral esquerdo. O bom lateral esquerdo contratado, nós falamos com ele, tá? Até o Elvis intercedeu, porque era amigo pessoal dele. Ele disse para nós que preferia um pouco mais de tranquilidade. Tá? Que ele já havia sofrido pressão lá no Vitória, que papapá, sabe de qual é a pressão na camisa da Ponte, e queria optar por uma equipe que também está pagando em dia, que também tem um bom conjunto, e que era um pouco mais tranquilo de se jogar, que era o Mirassol, o Novo Horizontino, como é que ele chama? O Zeca, Mirassol, né? Não, Novo Horizontino. Mirassol. Então, esse era um lateral esquerdo que nós queríamos lá atrás, um pouquinho até antes de abrir a janela aí. Tá, conversamos com ele, mas ele optou por jogar nessa equipe. Eu já falei, hoje, com todo respeito, se eu sou jogador de futebol, você também, Valdemir, você já com não o novo, né, o emergente que precisa, mas aquele mais tranquilão, trintão, falou, peraí, vou lá em Mirassol, vou lá em Novo Horizonte, não tem imprensa, não tem torcida, não tem rede social, paga bem, o cara acaba optando por lá. Então, esse foi um dos poucos laterais de primeiro nível que surgiu para a gente contratar. Então, nós fomos atrás, sim. Os nomes que tinham no mercado, a gente não via que era superior ou pelo menos igual aos nossos titulares para poder ter contratado. Então, essa é a realidade. Para a torcida do Alento, o Timão tem comandante, tá? O Timão, que eu estou dizendo, é o Timão do navio, tá? Não é o Corinthians, não. Sim. Deixar bem claro aqui, a NAU tem comandante, tá? Ninguém gosta de perder do jeito que foi. Eu também fiquei muito triste, mas aprenda o seguinte, quando vem uma vitória dessa, espera 24, 48 horas para o pessoal assimilar também e a gente conversar com eles. A Ponte não vai cair, a Ponte não vai correr risco de cair, a Ponte não vai entrar lá para brigar, a Ponte tem equipe, mostrou ao longo do campeonato e vai mostrar novamente. Vai ter dificuldade? Vai ter que reaprender a ganhar. Espero que já seja na quinta-feira, um jogo que a gente não ganhou ainda fora de casa, mas que temos condição de ganhar, né? Mas a torcida vai ver uma equipe com outra cara, tenho certeza disso. E não é porque eu conversei, não é porque o Nelson falou, os próprios jogadores entenderam e falaram, pisamos na bola. O elenco falou, pisamos na bola. Então, e teve também problema de contusão nesse tempo todo. Estava jogando um time, houve contusão do Emerson, depois houve cartão do outro Emerson, houve contusão do Gabriel Novaes, agora tem a contusão do Gé, né? Nós perdemos para um jogo contra o ano, nós fomos sem os 2 zagueiros que vinham jogando, né? Então tem algumas situações, não é justificável para a derrota, mas que atrapalham muito a comissão técnica.
Carlos Henrique, bate pesado a sua pergunta. Estamos conversando ao vivo com o presidente da Ponte, Marco Eberlin. Boa tarde para você, CH. Boa tarde a todos, um abraço ao Marcos Eberlin. Eu quero dizer o seguinte, Marquinhos, eu deveria fazer essa pergunta para o Nelsinho, mas eu não tenho oportunidade para fazê-la, e eu vou falar com você e fazer a pergunta para ti, já que você entrou na parte técnica, enfim, você é um cara que conhece futebol, e a gente sabe que você conhece de futebol, e nós todos aqui como comentaristas, os três, nós temos um grande respeito pelo trabalho do Nelsinho Batista, mas a impressão que nos dá, aliás, eu não tenho nenhuma impressão, eu tenho certeza, porque eu estou assistindo e fazendo todo o jogo, é que o time parou de jogar e a Ponte, hoje, taticamente, o seu jeito de jogar é um time de uma nota só. Simples assim. Eu assisti o jogo contra o Ituano, eu trabalhei na partida contra a Chape e contra o Operário. A impressão que eu fiquei, ou certeza, constatação, é que o time é mal treinado. Eu queria que você falasse a respeito. Um abraço para você. Um abraço, Carlos. Não, mal treinado eu discordo. O que eu posso até concordar com você, ou a minha visão é o seguinte: a Ponte Preta tem dificuldade da maneira que vinha jogando para propor em demasia o jogo com equipes que se fecham mais, que se postam atrás, que foi principalmente o caso aí de Chapecoense e Operário. Ituano eu tenho como acidente, não vai ocorrer mais, mas principalmente com essas duas, tá? Essa equipe é muito bem treinada, os jogadores têm orgulho de serem comandados pelo Nelsinho Batista. Agora, precisa ter agora uma outra alternativa. Respeitaram e pegaram a maneira da gente jogar. Nós vamos ter que mudar. Vamos ter que mudar. Eu não vou dizer o que foi feito para mudar, mas vocês vão ver mudança. Não mudança só de jogador, que entra um ou sai outro, mas uma maneira de estar dentro de campo. E o Nelson tem a minha total confiança. Aliás, eu já fui pedindo para ele ficar, antes que ele falasse, já deu para mim, porque o Nelson veio para cá. O Nelson não é treinador de fazer meia campanha. Ele já vem com aquela esperança, eu vou subir. E às vezes o que deixa o Nelson um pouco triste é que quando a coisa não anda, tá? Mas alternativas de mudança de jogo estão sendo buscadas, estão sendo insistidas. Eu vi ontem, vi hoje, vi também outras mudanças que ele fez. Agora, às vezes não ocorre, né? Vi ocorrendo com o João, eu acho que para mim estava continuando a ocorrer, vocês diziam que não, trocou. Eu tinha uma máxima que eu escutava aí no começo do ano, que todo mundo, inclusive vocês, que a Ponte Preta tinha montado um grande elenco, um bom elenco, tá? Você vê nas redes sociais, mas só que o comandante não está à altura do elenco. Depois mudou, que o elenco da Ponte não presta para um grande comandante que tem. Eu acho que não é bem assim a coisa, não isenta o Nelson de responsabilidade, nunca o Nelson vai se isentar. Aliás, o grande responsável começa pelo presidente aqui na Ponte Preta e vai seguindo os outros cargos. Tá? Todo mundo aqui tem responsabilidade. Eu, a minha, o Nelson, a dele, os auxiliares do Nelson, as deles, o preparador físico, o departamento médico e assim por diante. Agora, falar que a Ponte é mal treinada, vou respeitar a tua posição como comentarista, mas eu discordo disso. Eu acho que é uma das equipes que é muito bem treinada em pouco tempo que o Nelson teve. Vou te dar um exemplo. Esse Ituano, que veio jogar contra a Ponte Preta, que já 3 rodadas vem impondo dificuldade a todos os adversários. Se esse treinador tivesse aqui com a campanha de Ituano, nem eu que seguro o treinador tinha conseguido segurar. Tá? Deram condição dele trabalhar, foi. Segundo tempo, nós não vimos a bola. O Ituano rodou a bola de tal forma que a Ponte não via, porque se desarmou, porque não estava preparado para jogar desse jeito. Essa é a verdade. Os jogadores, não, nós vamos ganhar. Não digo menosprezo, mas fica tranquilo que hoje nós vamos ganhar. E deu no que deu. Então, você viu o que foi? Grande prazo. Quanto tempo precisou o treinador de Ituano para botar a nau deles em águas mais calmas? Né? O Nelson não teve esse tempo e logo de cara já colocou. Agora a nau está em águas mais turbulentas e vai reconduzir para águas mais calmas. É assim que funciona o futebol. Infelizmente, em clubes hoje de porte de Ponte Preta, quando pega mau momento, é isso que acontece. Do porte da Ponte, com a cobrança que existe para com a Ponte Preta. Eu não ligo para a cobrança. Agora, tem muita gente,
ou a maioria das pessoas não assimilam essa cobrança que tem aqui. Logicamente, perder do jeito que perdeu, tem que cobrar, mas muito, muito. Todo mundo, desde o presidente. Mas jogar na Ponte Preta, eu já falei para vocês, vocês sabem bem disso, é muito diferente do que jogar no clube hoje do Porto da Ponte. Aqui ainda, muita gente, a torcida ainda pensa que é o time que fazia frente ao Corinthians, ao Flamengo, tá? Que era imbatível dentro dos seus domínios. Nós estamos reconstruindo para que assim seja no futuro próximo, mas ainda vai demorar um pouco. Sem estrutura, não se faz isso que vocês tanto escolhem, mas a estrutura está melhorando e muito dentro da Ponte Preta. Ô Marquinho, tem algum problema extracampo entre o Hakim e o Nelsinho Batista? Nenhum, estavam lá conversando hoje, nenhum, absolutamente nenhum. Simplesmente opção do Nelson de escalar outro jogador. Não existe problema nem comigo. Hoje bati um papo com ele, brinquei. Ele falou, pô, Marco, camisa de Bolívia? Eu falei, não, de Chile, pô. Ganhou do Chile. Era a camisa do Chile que vocês venceram, tá? Tá à disposição, treina, tá sorrindo, é lógico que tá puto porque não tá jogando, mas é simples opção dele. Até porque o Hakim vai muito bem, o Hakim vai muito bem no esquema com 3 zagueiros, como joga a seleção dele lá, né? Aqui ele tem que jogar. Eu vou dizer para vocês assim, ó. Equipe de Nelson Batista, desde a época que ele dirigiu São Paulo, Corinthians, etc, etc, linha de zaga, zagueiro, ele não protege zagueiro. O zagueiro tem que marcar o atacante. Tá? Ele não vai botar back na sobra, muito menos volante para jogar na frente do zagueiro. O zagueiro tem que se virar, tem que saber se vai tomar na velocidade, bate a jogada, faz a falta. O zagueiro tem que se inteirar disso com o Nelson, senão não vai jogar. Né? Então, mas não existe. Se existe uma pessoa que mudou até muito, não era carrancudo antigamente, agora está mais calmo, mais bonachão, talvez até muito mais experiente, já era um cara mais experiente. Então, o Nelson dá uma dura num jogador sem levantar o tom de voz. Você sabe como é que o Nelson faz com o jogador aqui da Ponte Preta, faz com o jogador dele? Nem sei se eu poderia falar isso, o Nelson vai ficar bravo comigo. O Nelson fala, Valdemir, você vai jogar desse jeito para mim, assim, 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 tá tudo certo, tá tudo certo. Aí ele mesmo vai junto com o analista, ele monta o esquema tático no vídeo. Tá? Vai jogar assim, porque o adversário joga assim. Quando o jogador não faz o que ele pediu, ele vai lá, no dia seguinte, ganhando ou perdendo, chama o grupo, com a tela lá preparada, a TV lá, o projetor, as coisas. Olha, Batista, eu pedi para você marcar assim, 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 assim. Aí o Batista vira, eu fiz, professor. Ele fala, você não fez. Abre a tela e mostra para o jogador por que ele não fez. E aonde ele não fez. Então, não tem que me disque com ele. Ele é muito claro, ele é muito transparente. Né? Não jogar com ele, é lógico que o jogador vai ficar bravo. Agora, ter problema com alguém aqui, não tem, não. Não, porque é muito estranho, né? O cara é titular da Bolívia. Capitão da Bolívia. E aí teve problema aí no último jogo, 2 jogadores, os titulares suspensos. E ele estava à disposição, né? E aí não, mas foi... o último jogo ele não estava aqui, Batista. Sim, mas veja, não, o Ituano. Coloca... contra o Ituano, ele não estava aqui. Contra o Ituano ele não estava? Não. Ele não voltou da Bolívia? A seleção nos devolveu no sábado pela manhã. Eu não sabia disso. Ele chegou no Brasil no sábado, ele não estava aqui à disposição. Todos os jogadores estrangeiros que atuam no Brasil atuaram na rodada aí do meio de semana. Estou falando de novo. O Hakim foi liberado pela seleção boliviana, horário de voo, a condição de voo dele, etc., que nós pedimos, só era possível a chegada aqui. Eu não sei se ele chegou sexta-feira à noite, tá? Ou se ele chegou no sábado de manhã. Então ele só estaria aqui no sábado de manhã à disposição. Então tá certo. O Hakim não estava à disposição no Perfeito, correto. Não, eu não tinha essa informação, então tá correto. Pois não, Tigrão, a sua pergunta. Ô Marquinhos, você falou que viu o treino, que viu uma outra disposição, e essa colocação que eu vou fazer para você agora, eu gostaria muito de fazer para o Nelsinho, mas aqui, no ar. Negócio de ligar para pegar telefone, ligar para presidente, ligar para treinador, não é do meu feitio, até porque não é função minha. Nunca foi, né, Badão? Não é função minha. Eu converso aqui no ar, né? Agora, eu gostaria de fazer essa pergunta, mas ele não nos concedeu, até onde eu sei, até agora, nenhuma entrevista exclusiva como você está fazendo agora. Então eu não tenho essa oportunidade.
Eu não tenho essa oportunidade. Mas, nas coletivas, é o repórter, uma equipe de repórteres, cada um tem direito a uma pergunta, então fica muito difícil. Mas como eu já falei isso que eu vou te falar agora aqui, eu já falei no ar pelo menos 20 vezes, eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque não é trairagem de minha parte, que eu já falei no ar várias vezes, é público isso. Não é oportunismo, porque hoje eu estou falando com o presidente e não com o treinador. Mas eu penso o seguinte, jogar com 3 atacantes e 3 no meio, mesmo tendo um atacante que recompõe, mesmo tendo laterais que fecham as linhas, o que eu tenho a dizer é o seguinte, uma coisa é 3 atacantes e 3 no meio com o Gé no time. Que o Gé faz a parede, ele prende, ele espera a chegada de um meia, ele toma falta. E sem o Gé, nenhum Cristo segura essa bola na frente. E aí você joga com 3 no meio e perde o meio como perdeu pro Ituano feio. Não o jogo, perdeu o meio de campo. E o Ituano estava com... Talvez a leitura sua seja o que está sendo feito. Só concluindo, Marquinho. E aí, a gente fala 1, 2, 3, 14, a bola vai voltar a todo momento e vai sobrecarregar 3 caras no meio campo. Se ele povoa com 4 e joga com 2 e uma liberdade para o meia chegar um pouquinho mais, quando essa bola volta, tipo jogo de tênis que ninguém prende lá na frente, você não pede para o adversário começar de novo e ir lá e marcar gol em você. Me parece uma coisa tão óbvia. Não, eu não vou sair da minha plataforma que vinha dando certo, mas existe a plataforma com o Gé e sem o Gé. A ponto não tem nenhum jogador com a característica de pivô, de prender a bola, de incomodar os zagueiros e sofrer as faltas que o Gé tem. Então, quando ele perdeu o Gé, é isso que eu queria falar com ele. Mas eu não tenho essa oportunidade. E eu já falei aqui no ar. Sem o Gé, o time perde a bola, o meio-campo é sobrecarregado a todo momento, porque a bola vai e volta, e está jogando com 1 a menos no meio e perde os jogos. Me parece muito óbvio para um treinador da experiência e da capacidade que ele tem, não ter visto que era hora de mexer nessa plataforma no jogo seguinte, no primeiro jogo em que o Gé não jogou. Não sei o que você pensa. Não, eu acompanho em parte seu raciocínio. Tenho que fazer novamente defesa a ele, porque eu vou te falar uma coisa. Tá? Nós já jogamos assim com ele e já jogamos assim na época do Brigatti, tá? Onde tanto o Iago como o Dodô fizeram a leitura do treino, né? Em outra ocasião aplicaram no jogo e nesse jogo, infelizmente, não aplicaram. Tá? Que era a recomposição, dependendo do que lado a bola estava, para fechar o meio, para não tomar aquela troca de passe que teve com o time do Ituano com facilidade que teve. Botaram na roda, pô. Mas eu acabei de falar para você, os 3 meninos do Ituano vão pedir para eu contratar os 3. Agora, será que com pressão, com marcação, é para eu contratar os 3? Mas botaram na roda, né? Mas eu concordo com você que botou na roda, eu acabei de falar. Falei, gente, eu sempre falo para meus jogadores, pode perder de 3 a 0, mas meu time tem que lutar. Meu time tem que mostrar uma capacidade de reação. Nós perdemos de 4 sem capacidade de reagir. Essa que foi a verdade. E eu entendo, porque eu vejo lá, se tivesse alguma coisa, eu não gosto do treinador, aquele cara não está numa fase ruim, 3, 4 jogadores, eles foram dispersos quando não poderiam ser, Valdemir. Essa que é a verdade. E aí, quando acordaram, todo mundo quis resolver e não dava mais tempo, já tinha engolido a gente. Tá? Se você pegar o jogo, eu estava assistindo o jogo pela televisão depois no sábado, o Nelson esgoelava com alguns jogadores, que aqui eu também não vou culpar ninguém, também não estou culpando o Iago e o Dodô. Agora estou dizendo que foram dispersos. Já jogou com essa formação, onde o Iago baixava de um lado, onde o Dodô baixava do outro, ou o Iago baixava do lado esquerdo, o Dodô estava por dentro no meio, para ter sempre um a mais no meio. Concorda, Valdemir? Teve jogos que jogou assim com o Brigatti, tá? Que jogava o Dodô de um lado e o Iago do outro. Tá? Agora, eu acho que houve dispersão em alguns setores. Eu vou te falar uma coisa que não sei se você prestou atenção, e não foi pedido do Nelson. Tá? Você viu o time nosso no segundo tempo, no primeiro também, várias vezes os 2 laterais espetados na linha da grande área adversária. Tu perdia a bola de um lado, no lado contrário, nas costas do outro lateral. Sai o zagueiro para ficar no 1 contra 1. O que vai acontecer? Ou vai perder na velocidade ou vai tomar amarelo. Tá? Agora, você acha que um treinador do naipe do Nelsinho ia fazer isso? E os laterais da Ponte, os 2.
Você não pode, ou eticamente, você não vai citar nomes, né? Mas os dois laterais titulares da Ponte, eles não marcam ninguém, rigorosamente ninguém. Eles são uma grande avenida, né? Então, eu não estou aqui para Você vê como é que é, né, Valdemir? Eu não vou concordar com você, vou só lembrar que há 90 dias atrás, 4 meses atrás, o Batista estava esgoelando, perguntando se veio fixado e quando eu ia comprar. E não foi só ele, não. Boa parte da imprensa e da torcida. Gabriel Risso. Agora o Eberlin vai revelar para alguém, porque comprar ele não vai. O lateral esquerdo. Isso. Ele é bom de bola. Você fala para mim que ele não está na mesma fase do primeiro semestre, eu concordo contigo também. Ele é bom de bola, mas parou de jogar e não está marcando, né? Nem ele, nem o lateral direito, que é bom jogador e joga mais do lado esquerdo do que do lado direito. É impressionante. Eu conversei com o eu ia falar Fecim, não sei de onde que eu arrumei esse nome. Com o Riso, tá? E vou te falar uma coisa, por incrível que pareça, eu já pedi até, falei, pô, eu vou te arrumar um professor. Ele tem dificuldade com a língua, com o idioma. Por mais que seja espanhol, e olha que o Nelsinho fala espanhol, eu acho que às vezes ele é tão introvertido. Ontem, sábado, eu falei, ô gringo, tem que falar com o treinador, porque como faz? Ele tem dificuldade ali e muitas vezes se perde no posicionamento porque não conversa, tá? Então são coisas que é difícil, aquilo que eu falei para você. Aí chega no final do ano, contrata mais 10, manda 10 embora, porque a torcida não aguenta mais, porque parte da imprensa, eu digo uma imprensa a não correta, você é um cara correto, tem muitos anos de janela como o Carlos Henrique, eu posso discordar, mas eu vou discordar com uma pessoa que tem base no que está falando. Eu não estou falando com qualquer cara de rede social, o Riso não presta, o Igor Inocêncio não presta, fulano não presta, sem base nenhuma, porque ouviu você dizer e não está fazendo a leitura. Eu não disse que não presta, hein? Eu disse que eles marcam mal. Eu sei que você não falou, eu estou falando que as pessoas eu acho os dois bons jogadores, tem técnica para apoiar, não, especialmente o Gabriel Risso, não vive um bom momento. O Igor Inocêncio já jogou mais, como todo elenco. Já jogou mais do que está jogando. Agora, mesmo nos grandes momentos da Ponte no campeonato, eles demonstravam deficiência na marcação e tem que haver uma formação de zagueiro um pouco mais rápido. Tem que haver um posicionamento de volante para que possa ser melhor explorado o potencial com a bola nos pés desses caras e não sofrer com a vulnerabilidade que eles apresentam na marcação. Então a gente está pontuando algumas coisas que o torcedor que está ouvindo a gente aqui sabe. E eu só queria, porque eu sei que você tem um tempo limitado e os colegas têm que perguntar mais, o CH que entrou depois de mim, só queria te perguntar uma coisa aqui, mas na boa, que você responda com o coração aberto. Você superestimou o elenco da Ponte pela boa arrancada do time no primeiro turno e aí relaxou um pouco para tentar, você já explicou que não tinha muita opção, mas aquela arrancada fez na sua cabeça com que você falasse, não, o que eu tenho é suficiente e eu atravesso o segundo turno com tranquilidade, brigando até para subir, ou não? Você tinha consciência, por exemplo, que se saísse do time um cara como o Gé, ia acontecer o que está acontecendo? Batista não, Valdemir, deixa eu te falar. Eu nunca superestimei e nem subestimei, tá? O que eu vou te falar aqui é uma situação real, tá? Futebol hoje, felizmente ou infelizmente, tem que se fazer com planejamento. E de um ano antes. Contratações são feitas agora até dezembro. Depois dessas contratações, janelas de meio de ano, tá? Para você acertar time, é meio que, sabe, 1 milhão. Então, o que ocorreu é o seguinte, diante da situação gravíssima que eu vivia no final do ano passado de dinheiro, com transfer ban para todo lado aí, porque pouco se noticiou, eu tinha 5 transfer ban no final do ano. Eu precisei me livrar dos transfer ban para poder contratar. Nós contratamos. E tem a concorrência em volta. Antigamente, ninguém ia querer jogar no Mirassol, com todo respeito, no Novo Horizontino, no Avaí. A preferência era vir para a Ponte. E, infelizmente, não fui eu que fiz assim. Hoje não é bem assim. Tá? Então, queremos ter time competitivo para o ano que vem? Boa base tem que ser montada agora, quando tiver terminado o Campeonato Brasileiro da Série A.
Então, quando a gente sabia que tinha deficiências, mas não tinha onde buscar para cobrir. Pô, o Gé, você vê bem, a situação que ficou o Gé na estreia do Brasileiro, qualquer torcedor e muitos comentaristas falavam: Marco Eberlin perdeu o momento de vender o Gé. Porque o Gé não ficou bravo com o João Brigatti, o Gé ficou bravo com o Marco Eberlin. Eu falei: não vendo. E peitei. Tá? Aí o Gé melhorou muito na mão do Nelsinho, e hoje nós estamos aqui discutindo quem é que não dá para substituir o Gé. Veja como é que é futebol. Né? Nós trouxemos um jogador que foi muito bem fora da ponte, que é o Vinícius, e aqui assusta. Aqui assusta. Não é que ele não sabe, ele assusta. A verdade é essa. Como tem um monte que vem aqui. Pô, o Valdemir, você mesmo falou para mim do Zé Mário. Não era o melhor do mundo, mas, pô, uma boa contratação. Não conseguiu jogar aqui, conseguiu? Pelo menos nesse primeiro momento não conseguiu. Ô, Marquinho, vamos para... Os dois Bochecha, opa! Meio campo fera do Inter de Limeira. Aí veio o Emerson, que não era expectativa, consegue ajudar. Um Bochecha foi pro Botafogo, não é titular. O outro que teve aqui não conseguiu jogar. Vamos para a última pergunta. Gente. A última pergunta. Combinei aqui um tempo com a assessoria de imprensa, né? E o tempo já está estourado. Pode perguntar aí, não tem problema não. Beleza, então tá aí a autorização do Marco Eberlin, né? Para fazer aqui a última pergunta. Não tanto também, né? Não tem mais 5 minutos aí, nós vamos pro pau. Vamos lá, diz aí, CH. Entrevista boa, pô. Marquinho, eu vou dar uma informação para você, Marquinho, que talvez você não tenha. E aí eu vou embasar o comentário e pergunta que fiz para você. Antes da partida contra a Chape, o Gilmar Dalpozo, deu uma entrevista coletiva falando sobre a Ponte que ele já havia enfrentado como técnico do Avaí. Sabe o que ele disse? E eu tenho mais uma sequência para também discordar do amigo. Ele disse o seguinte, entre outras palavras, que a Ponte jogava de uma maneira só, com ligação direta, ele sabia como parar a Ponte, como parou no Moisés Lucarelli. Outra informação que você sabe, talvez tenha esquecido. Ele parou você contratou, ele contratou Havaí, né? O Nelsinho Batista dia 29 de maio. Sabe quantas partidas o Nelsinho já fez como técnico da Ponte? 18. Acho que já deu tempo dele fazer o time jogar pelo menos com um tipo de variação diferente desse dessa maneira manjada que a Ponte joga. Acho que você concorda com isso, né? O que eu disse, que olha quanto tempo alguns treinadores precisam. O Nelsinho chegou de pronto e deu padrão de jogo de pronto. Tá? E o que eu disse também é o seguinte, concordo com você que nós temos que usar outras alternativas. Eu não deixei de discordar de você, não. Eu falei, nós temos que encontrar outra maneira de jogar. Tá? Eu não quero... para mim era tão fácil jogar tudo nas costas do Nelsinho, ou tudo nas costas de um jogador. Eu estou tentando mostrar da maneira mais clara, transparente e verdadeira o que é o meu pensamento, que muitas vezes não vai de encontro com o seu, Carlos. Alô? Olha, o Marquinhos, infelizmente, tem que encerrar aqui, né? Porque combinamos um horário, o papo está muito bom. Vamos marcar pelo menos mas eu quero esclarecer aqui, Batista, o seguinte. Por mais que combinaram, agora sou eu que estou descombinando. Não, tudo bem. Eu vou dizer para você o seguinte. Eu não venho... Ficou no começo da minha gestão, da minha volta para Ponte Preta, eu estava vindo meio que constantemente, toda hora, falar com a imprensa. Mas aí isso é bom, o Eberlin que está escalando, o Eberlin que está não sei o quê. Que é isso? Ninguém falou isso. Não, mas era verdade, é verdade. Falam sim. Aí... O que mais que tinha aí que falavam que eu precisava de um executivo de futebol. Executivo de futebol é para os 10%, não serve para porra nenhuma. Tá? Não serve aqui na Ponte, não serve no maior time do Brasil. Isso é piada de mau gosto. Mas a turma gosta, e para dizer, eu sou executivo de futebol formado pela CBF com nota 9,8. Tá? Então vamos deixar esclarecido para isso. Agora, o que eu gosto de estar na imprensa, você lembra, o Valdemir, o Carlos eu não peguei naquela época, peguei acho que só no finalzinho, mas o Valdemir e você, é o seguinte, hoje as redes sociais formam médico, farmacêutico, psicólogo, nutrólogo, tem de tudo nas redes sociais, tá?
E eles não são profissionais formados para debater futebol. Quem é profissional formado para debater é o Valdemir, é o Carlos Henrique, é o Gleger, são pessoas de outras emissoras. Essas pessoas, eu vindo a público e discordando ou concordando com vocês, eu acabo elucidando para o torcedor, coisa que não há mais no rádio. Eu já falei para você, eu tenho saudade do rádio de acabar o jogo e meter o fone de ouvido em mim, para mim poder me degladiar com o Valdemir. Quantas vezes eu tive embates homéricos com o Zé Arnaldo, que eu tenho como um grande professor de como enfrentar a imprensa. Tá? Um baita de um cara, talvez o melhor que eu enfrentei na minha vida, e tenho orgulho de ter enfrentado em debates o Zé Arnaldo. Aliás, então, parabéns, porque eu vi lá no painel, você colocou lá o nome e a foto do Zé Arnaldo. Uma homenagem que eu fiz para a imprensa, no painel lá nos camarotes. Tá? Para mim, você não precisa fazer homenagem, não, que eu quero viver muito ainda, hein? Não, eu vou antes de você. Depois dessa passagem na ponte, eu tenho certeza que você ainda vai lá e vai falar, filha da mãe, viu? Briguei muito, mas o cara era meio bom, você vai falar. Não é questão de brigar, a gente tá preocupado com a ponte, Marquinhos. Não, eu sei, eu também tô. Tá eu não vou com o futebol de Campinas. Isso foi ano passado, nós temos mais time, nós temos uma condição melhor, não é nem de ponto, condição que de eu olhar para os jogadores, olhar para o elenco, eu olhei sábado. Falei, não vou garantir que vai ganhar quinta, mas eu falei, opa, pera aí, eu pensei que o buraco estava mais embaixo, eu não estava vindo aqui, vim, achei que o negócio era... Quando eu sei que o jogador sentiu o golpe, Valdemir, eu sei que nós estamos no caminho certo. Tá bom, Marquinhos. O elenco sentiu. Estouramos em 7 minutos. Paulo Santana então, Batista, só tem a agradecer. Se eu venho muito, a turma chia. Se eu não venho, o presidente se ausenta. Eu vou esclarecer aqui que eu estou à disposição da imprensa sempre que for chamado e o assunto for pertinente. Eu não vou falar da água que estava faltando para vocês lá que me ligaram. Acho que melhorou a água lá nas cabines, né? Sim. Ah, tinha água de saquinho, vocês queriam de copo, não era isso? Porque aquele saquinho é antigênico, pô. Então, aí é duro para eu vir aqui dar entrevista com tanta gente que tem lá, mas ligaram para o presidente e falei, ô Boina, me dá um jeito com isso aqui. Eu sei que eu não estou aqui no Maracanã, mas o nosso atendimento, tem que melhorar para a imprensa. Tá? Mas agora, esses assuntos de grande relevância, eu nunca vou me furtar e estarei à disposição de vocês sempre. Pode ter certeza disso. Vocês me conhecem e sabem que eu não vou deixar de debater, de concordar ou de discordar com vocês na imprensa. É um prazer falar com o pessoal da Rádio Bandeirantes e espero ter elucidado um pouco para o torcedor Ponte Pretano. Muito bem, tá aí, portanto, Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta, falando aqui na Bandeirantes. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar, além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região, fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 18h10, se você é bugrino e quer de graça assistir o jogo do Guarani amanhã contra o Mirassol, 21h30, nas cadeiras vitalícias, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem uma senha e tem um número de WhatsApp. Você vai pegar a senha e vai mandar nome completo, CPF e a senha que está lá no canal de vídeos para o número de WhatsApp que está lá no canal de vídeos também. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.